vou falar um assunto que de certa forma é um presente, não digo um presente de Natal, mas um presente que Cristo nos dá, o sacerdócio dos santos, que Cristo deu após a sua vinda, sua morte na cruz, sua ressurreição. Ele nos deu esse presente na era da graça. Nós vivemos na era da graça e nós precisamos nos esforçar para não querermos voltar à era da lei. Nós precisamos viver aquilo que Deus nos deu para viver, a época da graça. E nós vamos ver então sobre o sacerdócio dos santos, que é algo bom, é algo maravilhoso para as nossas vidas, para a vida de cada um dos filhos de Deus. Então, 1 Pedro 2,9. Quem pode ler esse versículo? Levanta a sua mão, por favor. João Klaus. Apocalipse 1, 5 e 6. Quem pode ler? Israel. Hebreus 10, 19 a 22. Quem pode ler? Mateus. Muito bem. 1 Pedro 2,9, Klaus. Apocalipse 1, 5 e 6, Israel. Hebreus 10, 19 e 22, Mateus. Irmão Klaus, pode ler. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vocês perceberam, nesse versículo são dados vários adjetivos à igreja, ou seja, eu e você, e um deles é sacerdócio real. É o que nós vamos ver nesse texto, nesse sermão de hoje, nesse estudo de hoje, sacerdócio real. Vamos lá, Apocalipse. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos os sempre. Amém. Amém. Então, neste texto ele já fala novamente, e nos constituiu reino e sacerdotes. Tá? Agora vamos para Hebreus. Tendo, pois, irmãos, a benevolência, vai entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e do grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos com sincero coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado a consciência e lavado o corpo para o amor. Muito bem. Agora Hebreus fala que nós, igreja, temos um grande, um magnífico sumo sacerdote ou sacerdote sobre a casa de Deus. Agora não está falando de nós, está falando que nós temos um grande sumo sacerdote. E ele diz que através desse sacerdote nós podemos nos achegar a Deus, diretamente a Deus. Falo isso de maneira proposital, porque antigamente os filhos de Deus não podiam se chegar a Ele diretamente. Precisava de um intermediário, precisava de um mediador, que era o sacerdote levítico, da tribo de Levi, Arão e seus filhos e descendentes. Então, antigamente, o povo de Israel não poderia chegar a Deus diretamente. Eles precisavam de um intermediário, precisavam de um mediador, alguém que mediasse a sua oferta, o seu sacrifício, o seu louvor. Eles precisavam disso. Hoje não. Hoje não é. Sim, ainda temos um mediador, que é Cristo. Mas Cristo nos deu livre acesso a Deus. Então hoje o nosso louvor, o nosso sacrifício, nossa saída a Deus é direta com Ele. Então você não precisa do pastor, só lembrando, antes que eu esqueça, um aviso, senão eu vou esquecer. Hoje à noite, cada um traga, por favor, um prato para nosso tempo de social. Temos um tempo ali de social, de celebração, tá bom? Antes que eu esqueça. Muito bem.
voltamos. Você não precisa do pastor Rafael para ir a Deus, para falar com o Senhor, para merecer conversar com o Senhor Deus, para oferecer o seu sacrifício a Deus. E eu não preciso de ninguém também, só de Cristo, e Cristo já abriu as portas, Ele já deixou livre acesso para cada um de nós irmos até Deus. Todos esses versos que acabamos de ler, e muitos outros, falam de sacerdócio, sacerdotes e sacerdote. O primeiro versículo ali, o 1 Pedro 2,9 fala de sacerdócio. Depois Apocalipse fala de sacerdotes. Primeiro o sacerdócio, o exercer uma função, e daí tem que ter um sacerdote. Depois fala de sacerdotes em conjunto, e depois um sacerdote, sumo sacerdote, grandioso sacerdote. E esses versos mostram que os filhos de Deus são sacerdotes e que temos um sacerdote maioral. O que isso significa? Qual o significado de sacerdote ou de sacerdócio? Então, de forma simples, nós podemos encontrar esse significado lá no Antigo Testamento. O sacerdote em Israel era aquele que mediava o relacionamento do povo com Deus. Da mesma forma, era um sacerdote pagão, ele também fazia isso. Os sacerdotes pagãos, eles mediavam o relacionamento do povo com o seu Deus, ou os seus deuses, geralmente. O sacerdote de Israel mediava o relacionamento do povo judeu com o Deus Israel, com o Deus Yahvé. O sacerdote era o aprovado por Deus para aquele serviço. Era descendente de Arão, foi o primeiro sacerdote de Israel, instituído por Deus. Foi Deus quem escolheu Arão, foi Deus quem falou para Moisés, que Arão era consagrado, aprovado por Deus. Então, todos os descendentes de Arão e a tribo de Levi, para Israel, eram os que ministravam no templo, como sacerdotes. Eles que poderiam fazer esse trabalho, mas ninguém. Então ninguém do povo poderia oferecer a Deus algo que não fosse mediado pelo sacerdote. Ele era separado e instituído desde a infância para o serviço sacerdotal. O sacerdote era o que sabia dos preceitos corretos para se chegar a Deus. Ele conhecia a seriedade da realização perfeita dos rituais e das purificações. Por isso ele era o único apto para tal serviço. E por esse motivo outra pessoa não poderia fazer o trabalho, realizar e oferecer o seu sacrifício diretamente a Deus. Precisava passar pelo sacerdote, porque ele realizava dentro dos preceitos. Ele participava de um ritual de purificação, ele seguia todas as regras passo a passo, e Deus exigia isso para aceitar a oferta, o sacrifício, para dispensar do seu perdão. Deus exigia uma perfeição, e o sacerdote então ele era treinado, ele era desde a infância treinado para isso, ele tinha conhecimento disso, e ele também sabia da seriedade disso. Então ele precisava ser algo consagrado ao Senhor Deus, não só saber dos preceitos, não só conhecer os preceitos, mas ser consagrado também. Então ele sabia que ele precisava se apresentar perante o Senhor de maneira pura. Quando ele se purificava, ele sabia, não, eu estou correto perante o Senhor. Se eu tenho algum pecado, eu vou pedir ao Senhor para que me purifique, porque vocês sabem o que acontecia se um sacerdote ia perante Deus de maneira impura, com pecado. Quantos não morreram?
no templo. Uma vez por ano, um deles era escolhido para entrar no Santo dos Santos. Ele entrava com um sininho na perna, não lembro? Porque se os que estivessem fora não ouvissem mais o sininho, porque ele não estava mais caminhando, ele teria morrido. Ele morreu porque entrou lá de forma inadequada. Então eles puxavam ele com uma corda, né, para fora. Eles não iam entrar lá. Então o sacerdote ele deveria ter conhecimento e, por um lado, ser preparado desde a infância, e por outro lado, ele devia ter uma vida espiritual perfeita. Então o sacerdote era aprovado por Deus para aquele serviço, separado, instituído desde a infância. Ele conhecia a seriedade daquele trabalho, daquele ritual. Jesus Cristo foi considerado um sumo sacerdote, o maioral dos sacerdotes, o único sacerdote sem pecado, o único que não precisou oferecer sacrifícios por ele mesmo. Porque o sacerdote antigo de Israel, ele precisava antes oferecer sacrifício para ele mesmo. Depois então ele entrava no templo, no Santo dos Santos, quando fosse necessário, dependendo do tipo de oferta, e depois então ele ia fazer o ritual para os outros. Então primeiro para ele, agora eu estou apto, estou puro, e agora eu faço para o povo. Jesus Cristo, ele não precisou fazer nada para ele. Por quê? Porque ele nasceu puro e se manteve puro até a sua morte. Ele nunca pecou, ele não tinha pecado algum. Então, entre milhares e milhares de provas da impecabilidade de Jesus Cristo, essa é uma delas. A Bíblia diz que ele era sacerdote. E ele, como sacerdote, nunca precisou fazer oferta para ele mesmo. Por quê? Ele não tinha pecado. Ele ofereceu sacrifício somente pelos outros, por mim e por você. Ele ofereceu a si mesmo como um cordeiro sem mancha. E seu sangue era perfeito. Então ele ofereceu somente uma vez, que o seu sacrifício vale para sempre, é eterno, nunca perde a validade. E o sacerdote do Antigo Testamento, ele precisava oferecer, tanto para ele como para o povo, continuamente oferta. Por quê? Porque eles pecavam continuamente. É igual eu e você. Eles eram igual eu e você. Sendo assim, depois da morte de Jesus, o véu do templo rasgou-se ao meio, como um símbolo, como uma indicação de que todo filho de Deus, daquele momento em diante, poderia ter livre acesso a Deus por meio do Filho, por meio da morte do Filho. Então isso não é um presente. Vocês lembram quando Cristo morreu, quando ele entregou sua alma? Ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que desembaraço? Depois ele me fala mais algumas coisas. A ti entrego minha alma. Ele fala várias coisas na cruz. Tenha piedade e misericórdia desse povo, que eu não sei o que eles não sabem o que fazem. Teve um pregador, conheci, que ele fez várias mensagens das frases de Jesus na cruz. Interessante isso. E naquele momento tinha o templo de Herodes, né, que é o templo de Jerusalém, que Herodes restaurou. Tinha o véu lá no Santo dos Santos, e aquele véu foi rasgado no momento que Cristo entrega a sua alma. Algo milagroso aconteceu. O véu se rasga, mostrando, olha, agora em diante nasce uma nova era. Então Cristo nasceu em nossas vidas um dia. Cristo nasceu nesse mundo um dia. Naquele momento em diante, que rasgou-se o véu, nasce uma nova era, a era da igreja, a era da graça. Por isso que nós precisamos cuidar, para a gente não querer colocar cabresto sobre os outros, uns sobre os outros, porque a gente vive na época da graça, não é na época da lei. E aqui o véu se rasga, mostrando
as pessoas que querem se achegar a Deus agora, vocês têm livre acesso ao Senhor Deus. Vocês não precisam mais do sacerdote. Vocês podem ir a Deus diretamente e não vai acontecer nada com vocês. Por quê? Não é que nós não precisamos do sacerdote, nós precisamos, mas o nosso sacerdote é Cristo. E Cristo é um sacerdote perfeito, sem pecado. Ele fez um único sacrifício para sempre. Então a gente não precisa mais de um sacerdote homem, ser humano. Cristo foi homem também. Nós precisamos só do sacerdote de Cristo. Mas só uma vez ele ofereceu o sacrifício. Então agora, sempre nós podemos ir direto ao Senhor. Antes não podia acontecer isso, agora nós podemos. Cada um que está aqui pode ir direto ao Senhor lá na sua casa, lá no seu quarto, lá no seu trabalho, lá na escola. Você não precisa vir em algum local, não precisa vir num templo de Jerusalém. Quando você vem ao culto, você vem ao culto dando continuidade ao que você tem feito durante a semana. Você não espera durante a semana, me enchi de pecado, estou longe de Deus a semana toda e agora eu vou lá na igreja descarregar, conversar com Deus. Não, você vem, o culto na igreja é o ápice da tua semana. O culto na igreja é você adorar a Deus juntamente com outros. É tudo aquilo que você fez, já conversou com Deus, já se relacionou com Ele durante a semana e agora você vem, como igreja, se relacionar com Deus. Então, depois da morte de Jesus, o véu se rasgou e todo filho de Deus, daquele momento em diante, tem livre acesso a Deus por meio do Filho. Isso é um presente que Deus nos dá. A partir daquele momento, todo ser humano que desejasse se chegar a Deus não necessitaria mais de um outro ser humano específico para ser seu mediador. Nesse caso, o sacerdote. Hoje, todo filho de Deus tem direto e livre acesso a Deus. Você não precisa de um ser humano específico para mediar o seu relacionamento com Deus. Seja sacerdote, seja pastor ou qualquer outro título. Nós já temos um sumo sacerdote eterno e perfeito que é Jesus Cristo. É através dele que podemos ir diretamente e livremente a Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Interessante que o versículo Paulo, ele faz questão de colocar Cristo Jesus, homem. Porque Cristo Jesus sofreu como homem, como ser humano. Ele foi para aquela cruz como um homem, como um ser humano, ele sofreu. Só que ele também era Deus. Ao mesmo tempo, nós não podemos explicar isso. Não é lógico, é supralógico. Ele era homem e Deus. Ele era homem, foi homem sem pecado algum. Nasceu da Virgem Maria. Por isso que é importante essa doutrina, nascimento virginal de Cristo. Se ele não nasceu de Maria, quando virgem, então ele herdou a pecaminosidade do ser humano. Como ele nasceu de uma mulher virgem, a sua concepção foi espiritual. Então ele não herdou, como nós herdamos a pecaminosidade. Ele não herdou. Além de ele não ter herdado, ele nunca pecou. Há um só mediador entre Deus e o homem, entre Deus e o ser humano, Jesus Cristo. E não há nenhum valor que você precise pagar para fazer algum pedido a Deus. Porque no tempo de Israel, o ofertante ele tinha que oferecer algo, não é? Uma pomba, cereais, um cordeiro, um boi e assim por diante. Você precisa oferecer a Deus um boi? Um cordeiro? Não, você não precisa oferecer nada. Você não precisa pagar nada. Quando você traz ofertas em dinheiro aqui, você não está pagando a Deus, para Deus lhe dar algo. Isso
Isso não existe na Bíblia, é uma doutrina que foi inventada por algumas denominações. Quando você vem à igreja oferecer louvor, você não está pagando nada. O nosso sumo sacerdote, não que não precisou um valor ser pago, o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele já pagou todo o valor, ele pagou por nós. Ele é considerado simbolicamente como o Cordeiro de Deus. Ele se ofereceu vivo para ser morto como um cordeiro. E ele pagou o preço que cada um de nós deveríamos pagar eternamente, porque a gente paga hoje, peca amanhã, tem que pagar de novo, peca de novo, tem que pagar de novo, então a gente ia passar a eternidade pagando. A gente nunca ia deixar de pagar. E Jesus Cristo, uma vez só, pagou para sempre. Então tudo o que nós fizemos depois da morte, da ressurreição de Cristo, é por gratidão a Ele, não é para pagar nada, não é nem para comprar algo. A gente não compra, Senhor Deus, eu vou te dar aqui e o Senhor me dá lá. Irmãos, a gente não tem condições de comprar nada de Deus. Que preço eu tenho? Eu consigo comprar algo de Deus? Nem ouro Deus aceitaria. O que Deus aceita de mim e de você é um coração grato depois de salvo. Depois que Ele entrou na minha vida, então agora o que eu faço, seja cantando ao Senhor, seja ofertando dinheiro, seja ofertando meu tempo, minhas energias, meu intelecto, é tudo por gratidão a Ele. Esse é o único motivo. Ele já pagou todo o valor. O preço pago foi seu sangue, e Ele pagou eternamente. Isso quer dizer que todo o preço que eu e você deveríamos pagar cada vez para entrar na presença de Deus foi pago eternamente. E hoje temos liberdade de entrar na presença do Pai quantas vezes for necessário e possível, sem precisar pagar um centavo só, um tostão só. Cristo já pagou tudo. Não importa que você esteja dentro de um ônibus, viajando, você pode ir a Deus sem dar um tostão para Ele. Então, os distintivos dos batismos regulares confirmam isso da seguinte forma, abre aspas: quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, numa indicação clara de que o caminho para Deus estava aberto, sem intermediários. Por causa da morte de Jesus, nós somos um reino de sacerdotes, todos com acesso direto a Deus. Fecha aspas. Então, se um dia algum líder espiritual, religioso, até mesmo um pastor, quiser começar a mandar na sua vida, você pega e faz assim, stop, para lá. Você é só pastor, você não é sacerdote de Israel. Você é só pastoreio, não manda na minha vida. Apocalipse 1,6: e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus. Então, tanto Pedro, como lá em 1 Pedro 2,9, quanto João, em Apocalipse 1,6, trazem figuras para a igreja que originalmente se referiam a Israel. Deus tinha um propósito para Israel. Qual era esse propósito que Deus tinha em Israel? Representar Deus às nações da terra. Mas Israel rejeitou o Messias. Na verdade, Deus tinha esse propósito para Israel, deu esse propósito a Israel, mas tirou esse propósito, sabe quando? Quando Israel adorou o bezerro de ouro, lá no deserto. E depois Israel rejeitou o Messias, aqui no Novo Testamento, Mateus capítulo 12, por aí. Então Deus criou outro grupo, a igreja, constituída por gentios e judeus que receberam Cristo em suas vidas. Israel não representou mais o Senhor na terra, não representa mais o Senhor na terra. Agora o compromisso está com a igreja, o de representar Deus na terra.
a igreja deve ser sal e luz nesse mundo. Então, da mesma maneira que Israel deveria ser sal e luz no tempo deles, e Deus retirou essa bênção sobre eles, agora a igreja não substituiu Israel. Tá? A igreja não substituiu Israel. Israel é uma coisa, a igreja é outra. Mas a igreja tem esse compromisso. Deus tem esse propósito para que a igreja seja luz e sal nesse mundo. Constant escreveu o seguinte: Israel era uma raça humana física, os descendentes literais de Abraão, Isaac e Jacó. A igreja é uma raça espiritual, cujos membros compartilham a característica comum da fé em Cristo, e são tanto judeus quanto gentios. Os cristãos são os descendentes espirituais de Abraão. Não somos descendentes literais de Abraão, a menos que sejamos judeus étnicos, mas somos seus filhos no sentido de que cremos nas promessas de Deus como Abraão crê. Então nós somos descendentes espirituais de Abraão, não físicos, não de sangue, de raça. Como que a igreja deve ser sal e luz nesse mundo? Coletivamente somos um reino. Porque não é isso que João está falando ali no versículo 5? Deus os constituiu reino. Não político, como Israel. A igreja não é um reino político como Israel é. Mas somos como um reino porque temos os mesmos valores. Somos todos filhos do mesmo rei, do Senhor Jesus. Somos um reino espiritual. Ainda não temos um reino físico. O nosso reino físico é futuro. Será estabelecido quando o nosso rei voltar, lá no final dos 7 anos da tribulação. Então o nosso reino ele é espiritual hoje. E então, coletivamente somos um reino. Individualmente somos sacerdotes. E devemos ser sal e luz tanto como individualmente quanto coletivamente. Apocalipse 1,6 mostra que fomos constituídos reino e sacerdotes por um motivo. Qual é o motivo que nós fomos constituídos reino e sacerdotes? Olha lá o versículo 6, me fala lá quem achar primeiro. Oi? Sim, proclamar as grandezas, em outro versículo, né? Mas no versículo 6. Proclamar as grandezas de Deus, sim, correto. É outro versículo, né? Mas conforme o versículo 6? Não sei. Não sei. Eu vou ler. Versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus. Não está ali para servir a Deus? Eu estou errado. Ah, ok. Depende da versão, né? Para servir a Deus, para a glória dele. Como que eu vou glorificar o nome dele? Servir a ele. Como um sacerdote. Olha lá também. Está vendo? E os 6 reis e sacerdotes, ou um reino, né? E sacerdotes, ou alguns falam reino de sacerdotes também. E é interessante porque ele fala servir a Deus, né? Ele está reino ali também no singular. Isso é interessante porque muitas vezes nós somos divisionistas demais. Nós extrapolamos o que a Bíblia ensina como divisionista e a gente é tão divisionista que a gente acaba se dividindo até do Senhor muitas vezes. É tão divisionistas que nós somos. Uma ironia isso, né? Então, ó, o versículo, o Constant, ele comenta o seguinte: o propósito de Deus para Israel é que essa nação fosse uma nação de sacerdotes.
que se interporiam entre Deus e o resto da humanidade, representando o povo diante de Deus. Contudo, Deus retirou essa bênção de toda a nação por causa da apostasia dos israelitas com o bezerro de ouro, e a concedeu a fiel tribo de Levi. Em contraste, cada cristão é um sacerdote diante de Deus. Funcionamos como sacerdotes na medida em que adoramos, intercedemos e ministramos. Não existe uma classe sacerdotal separada na igreja como existia em Israel. Então, os distintivos dos batistas declaram a igualdade de todos os membros dentro da igreja e da competência de cada crente em julgar por si só questões morais e espirituais à luz da palavra de Deus. As primeiras igrejas cristãs reconheciam o sumo sacerdócio de Cristo, e eles entendiam que o crente tinha acesso direto a Deus, porque também eles reconheceram o sacerdócio dos crentes. A igreja primitiva pensava dessa forma. Após a igreja primitiva, o tempo dos pais da igreja, eles pensavam dessa forma. E assim foi por muitos anos. Por muito tempo, eles pensando dessa forma, como é verdadeira, como deve ser na igreja. Mas com o passar do tempo, a autoridade de alguns pastores, principalmente aquelas igrejas, aqueles pastores que estavam na região de Roma, começou a aumentar, e o sistema mosaico do Antigo Testamento foi ressuscitado de tal maneira que os crentes começaram a sentir-se independentes dos pastores para terem acesso a Deus, e a divisão clérigos e leigos dentro da igreja foi inevitável. Que igreja que nós conhecemos que adota esse sistema? Qual? Católica. De onde saiu a igreja católica? De nós, das igrejas, de pastores, que começaram a ter autoridade sobre os membros, sobre a região, sobre outras igrejas, outros pastores, e começou aquilo, daí vamos ter que ter um pastor maior do que os outros pastores, e saiu isso aí nós conhecemos hoje, a igreja católica. Aqueles pastores fizeram o quê? Vamos trazer o sistema mosaico para a igreja, porque é bom. Por que é bom? Mas esse sistema é bom só para quem é líder, só para quem manda, né? Só para o índio, porque assim que é bom. O índio tem que obedecer e fazer o que eles querem. Então nós precisamos cuidar, porque isso pode acontecer em nossos dias hoje, facilmente, quando nos deixamos de nos submeter ao nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, quando nós deixamos de nos sujeitar ao que a Bíblia ensina, quando nós deixamos de adorar ao nosso Deus, então nós começamos a depender de homens. Tinha um professor na sala de aula, na faculdade dos Estados Unidos. Ele chegou com uma aluna e disse: qual é o seu nome? O meu? Sim, você. Tá, saia da minha sala. Não, mas por quê? Eu não gosto de você, não fui na sua cara, saia da minha sala. Ela levantou isso aí. Daí ficou os outros alunos lá. E ele disse, esse professor: o que eu fiz com a colega de vocês foi injusto ou não? Todos disseram sim, meio com medo, assim, foi injusto. E por que vocês não fizeram nada? Por que cada um de vocês pensou em vocês? Por que ninguém protestou? Era uma aula, não lembro se era aula sobre história, política, economia, algo assim. Por que todos vocês deixaram eu ser injusto com a colega de vocês? Sabe o que vai acontecer agora? Eu vou começar a ser injusto um por um. E ninguém vai fazer nada. Então nós precisamos, irmãos, como falam os distintivos dos batistas, cada crente é apto, para a luz da Bíblia, julgar questões morais na sua vida. Então nós precisamos sim ir contra essas autoridades, ir contra mediadores que querem se interpolar entre nós e o Senhor, ou querem dizer como que a gente deve
fazer viver a nossa vida do dia a dia. Foi inevitável, porque temos a Igreja Católica. Luteranismo é assim também, anglicanismo é assim. Mas esse sistema sempre foi rejeitado pelos batistas, até os dias de hoje. É por isso que eu fico sempre desconfiado com grupos isolacionistas. Eu fico com o pé atrás com grupos que se isolam de todo mundo, porque eu tenho medo que esses grupos que nem existem, né? Grupos que se isolam, vão morar no meio da Amazônia, no meio assim, da floresta, ou até estão no meio da cidade, mas se isolam de tudo o resto. E Cristo não ensinou isso. Cristo disse: não peço que os tire do mundo, mas faça o quê? Guarde eles do mal. Porque grupos isolacionistas geralmente eles saem fora da Bíblia. Grupos isolacionistas eles usam a Bíblia e através da Bíblia convencer então os leigos a seguir as regras deles. Os mormons fazem isso também. Então, este sistema sempre foi rejeitado pelos batistas, historicamente, até os dias de hoje. Denominações como o catolicismo, luteranismo e anglicanismo adotam o sistema de sacerdotalismo. Eu quero terminar então com Hebreus 13, 15 e 16. Sendo assim, por intermédio dele ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. É interessante que ele diz: não negligenciar a contínua prática do bem e a mútua cooperação. Então esses grupos mais isolados, eles dizem: você tem que cooperar comigo, mas esse grupo isolado não coopera com os outros, e eles invertem os valores. Por Cristo agora nós podemos oferecer a Deus um louvor que lhe agrada. Esse louvor é confessar o nome de Jesus, e isso acontece na época da igreja de modo constante. Não é mais como no Antigo Testamento, que precisava ter momentos especiais para oferecer sacrifícios a Deus. Você pode estar lá na roça caminhando, você pode oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Você pode estar lá na faculdade, você pode oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Você pode estar aqui dentro hoje e com o coração odioso, com o coração raivoso, com o coração rebelde, sem oferecer nenhum sacrifício a Deus. Vocês viram como são as coisas? É diferente. Vivemos pela graça de Deus. Por causa de Cristo, nós podemos oferecer a Deus sacrifício de louvor de maneira contínua, sem parar, em todos os momentos. Desde que você é um sacerdote de Deus, você tem ofertas de louvor, de gratidão a Deus continuamente. Ainda o verso 15 mostra que o Senhor Deus se alegra de sacrifícios que são que tipo de sacrifício que ele mostra aí? A prática do bem, eu praticar o bem e a mútua cooperação entre os irmãos. Você é um sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo. Não tenha medo de agir como tal. Amém?